Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Quando foi a sua última vez que você teve uma experiência com a misericórdia de Deus? Com pecado e misericórdia. Você consegue se recordar? Essa pergunta inicial do padre é para nós refletirmos um pouquinho sobre a primeira e o Evangelho. Natã era um profeta que foi escolhido por Deus para escolher Davi e ungí-lo rei de Israel. O nome do pai de Davi era Jessé. Então o Senhor falou assim: Natã, você vai à casa de Jessé e lá eu vou lhe mostrar quem é Davi. Quando Natã chega lá, os filhos estavam lá. E Natã falou assim: mas ele não está aqui. É verdade, eu tenho um filho que está no campo. Ele falou: então é ele. Aí ele foi lá, Davi estava cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. E Natã derramou óleo
sobre a cabeça de Davi e ungiu como rei de Israel. Neste reinado de Davi, ele comete 2 grandes pecados gravíssimos. O que aconteceu? Ele estava de olho na mulher de Urias, o Hitita. E o que ele fez? Ele armou todo um cerco. Ele falou assim para o guarda pessoal: leva Urias para uma batalha e coloca ele na frente, na primeira fileira, porque aí ele seria morto e ele tomaria a esposa do outro. E dito e feito, Urias foi morto no campo de batalha e ele pegou a esposa de Urias. Quando Deus viu isso, mandou então Natã ir lá falar com ele. Quando Natã chegou, ele se assustou, falou: que vem fazer aqui? E ele falou assim: Davi, você cometeu um grande pecado. Aí Davi se arrepende amargamente, começa a chorar e escreve o Salmo 50. Esse Salmo 50, Davi escreveu após esse pecado da mulher de Urias e do assassinato dele. Vão dizer as escrituras que quando Davi caiu em si, ele começa a chorar, ele tira as roupas, senta sobre cinzas e coloca sacos. De tão triste que ele ficou arrasado com esse pecado. Aí Natã fala assim: mas calma, Deus viu o seu arrependimento. Da parte de Deus, ele já te perdoou. Só que a consequência da sua escolha errônea vai acarretar alguns danos para a sua vida. Primeiro, a espada, Davi, nunca vai sair da sua casa. Vocês sabem que Davi teve alguns filhos. Um deles chamava-se Abissalão. Abissalão foi conhecido na Bíblia por possuir uma cabeleira gigantesca. E uma vez ele estava fugindo de um outro povo e ele passou embaixo de algumas árvores. E no que ele passou embaixo, ele ficou preso pela cabeleira, ficou pendurado e não conseguia se soltar. E aí vieram os que estavam perseguindo ele e mataram-no com a espada. Depois, na geração de Davi até São José, são 14 gerações. Então São José é descendente de Davi. São José casa-se com a Virgem Maria. Vão no templo apresentar o menino Jesus. E o que Simeão fala para ela? Uma espada de dor vai transpassar a tua alma. Olha a espada, acompanhando toda a linhagem de Davi. E fala uma terceira coisa para ele, uma segunda coisa. O seu filho vai nascer morto, Davi. Então o primeiro filho que o rei Davi teve, nasceu morto. As consequências daquilo que ele escolheu para ele. Quantas vezes, gente, escolhemos coisas erradas? Depois que nós vamos ver, né? Nossa, padre, eu fiz isso, não era para ter feito, não era para ter falado, eu falei. Não era para ter feito aquilo com fulano e eu fiz. Ô padre, se eu pudesse voltar atrás, eu voltava. E eu não queria fazer tal coisa. Quantas vezes, gente, a gente se arrepende depois que a gente faz o ato? Eu digo por mim. Depois que eu vou ver o que eu fiz, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que agi assim com fulano ou com ciclano? O mesmo aconteceu com essa pecadora. Apareceu na hora do almoço uma pecadora. Vocês sabem que Deus conhece os corações. Deus sabia quem era ela antes dela entrar. Quando ela entra, vai dizer Lucas que ela se colocou atrás de Cristo. Sabem por quê? Quando eu e você cometemos algum pecado grave, ou um pecado, a gente fica com vergonha de Deus. A gente quer ficar encolhidinho no banco. Padre, está todo mundo olhando para mim. Tá, não. Está todo mundo olhando para mim, padre. Não é que está olhando para você. É porque a gente mesmo, a gente se condena. Estou em pecado, padre. Vocês lembram? Gênesis. Adão e Eva. O primeiro casal primitivo. O Senhor falou: não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que está no centro do jardim. Eles desobedeceram o Senhor pela insinuação diabólica. E quando eles comeram,
o que o Senhor falou para Adão? Adão, onde é que você está? Por que você está escondendo de mim? Então, quando a gente deve no cartório, a gente sempre vai recuar. Sempre. Vamos ficar com vergonha de Deus. Aí o que aconteceu? Ela foi para trás do Senhor. E aí, ela começa a chorar. Chorar o quê? Os pecados. Gente, a quem que ela iria recorrer? Se não fosse o Cristo. A quem que ela iria pedir perdão? Se não fosse Jesus de Nazaré. A quem que ela iria? A Jesus, gente. E quando ela chega lá, ela chega com vidro de alabastro e um perfume caríssimo. Ou seja, ela não economizou para Deus. Aquilo que ela tinha de melhor, ela levou. Então, enquanto ela chorava, ela banhava com as lágrimas e ainda derramou perfume para perfumar os pés do Senhor. Vocês sabem que uma grande maioria das mulheres gosta do cabelo, né? Enfim, né? Você sabe, né? Gosta, é normal. Então, aquilo que ela tinha também de mais precioso, que era o cabelo, ela usou para secar os pés do mestre de Nazaré. O que ela tinha de mais precioso. Mesmo em todo o pecado dela, ela quis dar o melhor dela para Cristo. Quando ela fez isso, Cristo ficou interiormente comovido e falou assim: você está vendo só, Simão? Eu cheguei aqui, você não fez nada disso. Ela que você está dizendo que é uma pecadora, olha o que ela fez comigo. Quando Jesus percebeu essa ação de cuidado para com ele se comove. E ele sabia, como Deus, quem era ela. Só que em nenhum momento ele jogou na cara, ele apontou o erro. O que ele fez? Os teus muitos pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque você amou bastante. Quem muito ama, muito será perdoado pelo Altíssimo. Quem pouco ama, pouco será perdoado pelo Altíssimo. Nós somos convidados hoje a fazermos duas coisas. Primeiro, arrepender dos nossos muitos pecados. Segundo, amar, para que possamos ser perdoados. Padre, mas, como diz o Salmo 50, minha mãe já me concebeu no pecado. Eu não consigo largar o pecado. O pecado hoje arrebentou com a minha vida. Não, meu irmão. Se ela foi a Jesus de Nazaré, por que você também não pode ir? Já que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre? O que nós estamos esperando para ir a Jesus? Que seja para chorar os pecados. Que seja para chorar. O Senhor é o nosso Pai, Ele nos conhece. O que nós estamos esperando para nos arrependermos e irmos aos pés de Cristo? Hoje o Cristo se encontra para perdoar pecados no confessionário. Então o que nós estamos esperando? Eu queria convidá-los essa semana a fazerem uma experiência no sacramento da confissão, para que você encontre verdadeiramente esse perdão. Vocês sabem que a confissão não é um julgamento. Eu não vou julgá-los. Quem sou eu para julgá-los? Eu vou recebê-los com misericórdia, como o Senhor me recebe a toda confissão. Vocês sabem que nada como um grande pecador para entender outros pecadores. Deus, Ele é tão sábio que Ele escolhe homens comuns para administrarem a salvação das almas. Uma vez um padre falou assim para mim: os grandes santos, as pessoas santíssimas, nunca entenderão os pecadores. Só os grandes pecadores entendem outros pecadores. Não se desanime pelo seu pecado e pelo meu pecado. Nós vamos vencer, gente. Nós não nascemos para a perca, para a perda. Nós nascemos para a vitória. A vitória está em Cristo. E Ele já batalhou e já venceu esta batalha por nós. Não desistam de serem santos. Não desistem de lutar. Padre, mas eu luto, caio. Eu luto, caio. Eu avanço 3 passos e 4 passos para trás. Mas o Senhor está vendo o teu esforço. Ele vai te salvar, é pelo teu esforço. Se você estiver lutando, Ele vai te salvar, gente. Não se preocupem. Ele quer ver você lutando. Agora, aqueles que entregam os pontos, fica um pouco mais difícil. Então, não entregue os pontos.
Padre, mas até hoje eu tenho esses vícios, mas até hoje eu tenho esses pecados. Não importa, se levante hoje e vá aos pés de Jesus de Nazaré e fala: eu te amo, Senhor. Mesmo nos meus grandes pecados, eu te amo, Senhor, e quero ser perdoado por ti. Vocês sabem que no próprio livro de Gênesis, tem a passagem que diz assim, que a intimidade que Adão e Eva tinham com o Senhor era tão grande, que o Senhor vinha se sentar no pôr do sol para conversar com Adão e Eva. Ou seja, não existe maior liberdade do que estar na graça de Deus. Não existe maior alívio de consciência. Vocês querem ter uma ideia aqui, ó? Quando a gente deita na nossa cama e coloca a cabeça no nosso travesseiro e nada nos acusa, não existe maior paz do que uma consciência em Deus. A gente pode estar sem dinheiro, desempregado, sem namorado, sem namorada, enfim, com depressão, mas se nós estivermos na graça do Altíssimo, a gente pode deitar tranquilamente e dormir. Quero convidá-los a sentirem esse perdão em vossa vida. E quero ainda que o Senhor diga assim para cada um de vocês: os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. A tua fé te salvou.